Você acorda, toma decisões, responde mensagens, escolhe palavras, cria planos. Você se sente no controle, como se estivesse guiando a própria vida de forma consciente, lúcida, racional. Mas e se tudo isso for só uma encenação superficial? E se a maior parte do que você faz, sente e pensa for, na verdade, determinada por forças internas que você não conhece? Essa é a primeira ferida que o pensamento de Carl Jung nos impõe. A consciência é apenas a ponta do iceberg. Você vive como se estivesse acordado, mas age como se estivesse sonhando. E o mais perigoso, acredita que está no comando, quando na verdade está sendo conduzido. Como um fantoche que acha que controla seus próprios fios. A verdade é que você não decide sua vida com liberdade. Você reage a ela com padrões que nem sabe que existem. A ideia de que somos seres conscientes, dotados de vontade própria e controle sobre nossa história, é uma ilusão reconfortante. Mas reconforto não é verdade. Jung passou a vida mostrando que a psique humana é como um teatro interno, onde personagens ocultos, traumas, complexos, símbolos, medos, sombras, disputam o protagonismo de cada atitude, pensamento e relacionamento. E você, que acredita ser o autor da peça, está muitas vezes apenas seguindo um roteiro que nunca escreveu. O inconsciente não é um defeito da mente. Ele é a base, a estrutura, o solo onde a consciência pisa, sem nem perceber que está sobre ele. Enquanto você vive no automático, o inconsciente vive escrevendo sua história nas entrelinhas. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é ativo, criativo, autônomo. Ele sonha, sabota, repete, protege, esconde. Ele age por trás de cada escolha que você racionaliza depois. Você diz, eu gosto disso, mas não sabe por quê. Diz, eu não confio nessa pessoa, mas não sabe de onde vem esse instinto. Diz, eu não sei por que faço isso. E essa é a frase que mais revela o domínio do inconsciente. Porque toda vez que você age contra a sua própria vontade, toda vez que repete o que jurou não repetir, toda vez que sente algo sem explicação, é o inconsciente que está no comando. A consciência é pequena, muito pequena. Jung comparava a mente a uma caverna onde a consciência é só a luz de uma vela. O resto é sombra, escuridão, incerteza. E o problema não é a escuridão. O problema é você achar que ela não existe. O ego, esse eu superficial que você protege e alimenta todos os dias, vive de negações. Ele não quer saber da dor reprimida, das contradições internas, dos impulsos ambíguos. Ele quer se sentir certo, coerente, limpo, mas a psique não funciona assim. Quando você nega uma parte sua, ela não desaparece, ela só se recalca, vai para o porão da alma e lá começa a te governar sem que você perceba. O que é reprimido se torna perigoso, porque age no escuro, fora do radar da razão. E aqui está a grande tragédia. O inconsciente não te odeia, mas também não te protege. Ele simplesmente repete, ele grava padrões, cria defesas, desenvolve máscaras e depois age com base nisso. Se você foi abandonado, rejeitado, humilhado, o inconsciente cria um sistema de sobrevivência. E esse sistema, mesmo quando você melhora de vida, continua operando, continua tomando decisões. Continua sabotando relações, destruindo oportunidades, boicotando alegrias, tudo para manter a coerência interna. O inconsciente prefere a dor conhecida à liberdade incerta. Por isso você repete, por isso você sofre, por isso você tem a sensação de estar preso dentro de si. Carl Jung nos entrega uma chave poderosa, mas dolorosa. Tudo o que você não vê continua decidindo por você. Tudo o que você esconde, reprime, ignora, volta. Volta em forma de fracasso, vício, doença, insatisfação crônica. E quanto mais você nega, mais força isso ganha. Jung dizia,
Torne consciente o inconsciente, ou ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é uma das frases mais brutais da psicologia profunda, porque ela tira de você o consolo da culpa externa. A partir dela, não dá mais para dizer "a vida me ferrou". Você é chamado a olhar para dentro e reconhecer que talvez seja você, o seu próprio sabotador. Neste vídeo, você vai mergulhar fundo nas entranhas do inconsciente. Vai descobrir como ele se forma, como ele age, como ele te controla e como ele pode ser enfrentado. Esse não é um conteúdo para quem quer respostas prontas. É um mergulho para quem tem coragem de olhar. Porque só quem olha pode mudar, só quem enxerga pode se libertar, só quem atravessa o que dói pode finalmente voltar para si. O inconsciente está no controle. Mas talvez, só talvez, isso possa mudar a partir de agora. O inconsciente não surge do nada. Ele nasce dentro de você, antes mesmo de você saber que é você. Ainda bebê, sua mente não sabe diferenciar o que sente do que é. Ela não sabe filtrar, questionar, analisar. Tudo é absorvido, tudo é registrado. Amor, dor, rejeição, ausência. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio entra direto como programação crua. E o mais cruel é que essa programação nunca desaparece. Carl Jung compreendeu algo que vai muito além da psicologia tradicional. O inconsciente é moldado pela infância, mas continua operando como se o tempo não tivesse passado. Enquanto você cresce por fora, seu sistema emocional continua congelado por dentro. E tudo o que foi vivido ou evitado ali se transforma em padrão. Um script invisível, um algoritmo emocional que te guia, mesmo décadas depois. A infância não é só uma etapa, ela é o molde. Imagine a sua mente como um corpo de argila fresca nos primeiros anos de vida. Cada palavra ouvida, cada trauma silencioso, cada tentativa frustrada de ser amado, tudo isso marca. E a marca que fica é o que você carrega até hoje. Mas a maior parte disso você não lembra, porque o inconsciente não opera com lembranças claras. Ele opera com sensações, com gatilhos, com tensões inexplicáveis que surgem do nada e dominam seu corpo, sua voz, sua raiva. Você não entende por que explode, por que se fecha, por que sente medo, mas tudo isso já estava programado antes mesmo de você ter linguagem para explicar. Jung entendia que o ser humano começa a se construir a partir da repressão. A criança aprende rapidamente que certos comportamentos são aceitos, outros não. Ela percebe que quando grita demais, é rejeitada. Quando demonstra raiva, é punida. Quando chora, pode ser ignorada. Aos poucos, ela começa a esconder partes de si para sobreviver. E essas partes escondidas, os sentimentos, desejos e impulsos que não puderam existir, não desaparecem. Elas descem para o porão psíquico e lá se tornam o que Jung chamaria de conteúdo inconsciente reprimido. Tudo o que não pôde ser vivido continua pedindo para viver. E esse pedido vem em forma de crise, sabotagem, vício, medo, compulsão, repetição. Você não lembra da maior parte disso. E é justamente aí que mora o perigo. O que não é lembrado não pode ser questionado. O que não é visto não pode ser curado. O que não tem nome tem poder. O inconsciente nasce como uma coleção de experiências fragmentadas, emoções não processadas, partes da alma que foram expulsas para proteger o ego em formação. É como se o eu real tivesse sido empurrado para o fundo do baú, enquanto uma versão editada de você foi construída para agradar os outros. E agora, você vive essa versão. Um eu que não sabe quem é, porque foi criado para ser aceito, não para ser autêntico. A infância também é o berço dos complexos. Outro conceito central em Jung. Um complexo é como um núcleo de energia emocional não resolvida. Um aglomerado psíquico que vive dentro de você, esperando uma chance para se manifestar. Por exemplo,
Se você foi constantemente criticado, forma-se o complexo da insuficiência. E mesmo adulto, esse complexo te faz sentir pequeno diante de qualquer autoridade. Você não pensa, estou sendo dominado por um conteúdo inconsciente da infância. Não, você pensa, eu não sou bom o suficiente. O complexo se disfarça de pensamento lógico, e assim, ele te domina sem que você perceba. Jung afirmava que todo conteúdo não integrado da infância se torna destino. O que foi vivido sem consciência volta como padrão. Você começa a repetir os mesmos erros, atrair os mesmos tipos de relação, fugir dos mesmos tipos de situação. Tudo porque o inconsciente, ainda operando com base na dor inicial, prefere repetir o conhecido do que enfrentar o novo. O inconsciente é conservador. Ele quer evitar dor, não buscar verdade. Ele age por proteção, não por liberdade. E enquanto você não questionar o que foi gravado lá dentro, continuará sendo um prisioneiro de eventos que você nem lembra ter vivido. Mas há algo ainda mais profundo. O inconsciente não apenas registra o que foi vivido, ele interpreta, ele dá significado, muitas vezes distorcido ao que aconteceu. Por exemplo, uma ausência do pai pode ser interpretada como "eu não mereço amor". Uma crítica da mãe pode ser registrada como "eu sou um erro". Essas interpretações viram crenças silenciosas que moldam tudo o que você sente, faz e decide. E aqui está o ponto central. O inconsciente não se importa com a verdade objetiva. Ele se move por verdades emocionais não questionadas. E são essas verdades que dirigem sua vida sem que você saiba. Tudo isso nos leva a uma conclusão brutal. A infância não ficou no passado, ela está operando agora. Está presente no jeito como você lida com conflitos, no medo de ser rejeitado, na necessidade de agradar, na dificuldade de confiar, na vontade de sumir quando algo dá errado. Você pode ter 30, 40, 50 anos, mas se nunca olhou para essas raízes, ainda está vivendo como aquela criança que não foi vista, ouvida, protegida. E enquanto essa criança não for acolhida dentro de você, o adulto vai continuar se sabotando, achando que está decidindo quando, na verdade, está só reagindo ao que foi marcado há muito, muito tempo. Carl Jung nos oferece um chamado claro. Volte à origem. Volte ao ponto onde você parou de ser inteiro. Porque só quem tem coragem de olhar para a infância com olhos de verdade, sem romantismo, sem negação, sem desculpas, pode começar a recuperar o controle da própria vida. O inconsciente nasceu lá atrás, mas ele só perde o poder quando você decide nascer de novo, agora com consciência. Há dentro de você uma força que não aparece no espelho, uma parte da alma que você esconde até de si mesmo. Uma entidade psíquica formada por tudo aquilo que foi reprimido, negado, rejeitado, expulso, porque parecia errado, feio, inadequado. Carl Jung deu a essa força um nome simples, direto e devastador: sombra. Mas não se engane, a sombra não é uma metáfora poética, ela é real, viva, ativa. E mais do que isso, ela só te observa em silêncio, esperando o momento certo para agir. Porque tudo o que é negado no consciente busca expressão no inconsciente. E a sombra é justamente essa coleção de impulsos, dores, instintos e desejos que você não teve coragem de assumir, mas que continuam aí, dentro de você, prontos para te dominar no momento em que você menos esperar. Você acha que é racional, civilizado, gentil, ético, mas basta um gatilho, um olhar atravessado, uma rejeição súbita, uma humilhação inesperada e algo escuro, primitivo, raivoso, explode dentro de você. É a sombra emergindo. Jung dizia que o ego, essa imagem que você tem de si mesmo, é apenas uma fachada construída para lidar com o mundo. Mas quem você é de verdade inclui o que você finge que não sente.
Inclui a inveja, o orgulho, a culpa, o medo, o desejo de vingança, a autossabotagem. E a tragédia é que quanto mais você reprime, mais forte isso fica. O que você não olha, cresce nas sombras. O que você não aceita, passa a te controlar por trás das cortinas. A sombra nasce quando a criança percebe que não pode ser tudo, que para ser amada ela precisa se podar. Esconder sua raiva, seu ciúme, sua impulsividade, sua intensidade. Aos poucos, ela vai cortando partes de si para caber no molde da aceitação social. E essas partes não desaparecem, elas se acumulam no inconsciente como pedaços vivos de você que foram deixados para trás. E quanto mais moralista, quanto mais rígido, quanto mais perfeccionista você se torna, mais perigosa é a sua sombra. Porque ela não desaparece com frases bonitas nem com autocontrole. Ela quer viver, e se não puder viver de forma consciente, vai encontrar brechas nos seus vícios, nas suas explosões, nas suas escolhas absurdas. Você já se perguntou por que repete certos erros, mesmo sabendo que vai se machucar? Por que atrai pessoas que te ferem? Por que sabota os momentos em que tudo poderia dar certo? Isso é sombra. A sombra não pensa, ela age. E age como um retorno forçado daquilo que você se recusou a integrar. Jung alertava: quanto maior o ego, maior a sombra. Isso significa que quanto mais você se convence de que é bom, puro, justo e elevado, mais a sombra cresce em silêncio. Porque a psique não quer perfeição, ela quer inteireza. E inteireza só vem quando você aceita olhar para dentro e reconhecer que sim, você também é feito daquilo que condena. A sombra se manifesta de várias formas. Às vezes, em acessos de raiva que parecem desproporcionais. Outras vezes, em pensamentos que você finge não ter. Em desejos que você reprime até de si mesmo. Em falas agressivas que escapam. Em humilhações que você repete. Em vícios que você alimenta secretamente. Ela também aparece nos sonhos, com figuras assustadoras, perseguições, cenas simbólicas que revelam o que você evita sentir acordado. E talvez o mais perverso, ela aparece nos outros. Sim, você projeta sua sombra em quem está ao redor. Aquele tipo de pessoa que você não suporta pode estar apenas encenando a parte de você que você se recusa a ver. O que te incomoda nos outros é muitas vezes do que existe, escondido, dentro de você. Mas há algo ainda mais profundo. A sombra não é apenas negativa. Ela também guarda seu poder, sua criatividade, sua sensualidade, sua coragem, seu instinto, seu brilho mais selvagem e vital. Porque para ser aceito, você também aprendeu a esconder sua força, a abaixar o tom, a fingir que não sente, a sorrir quando queria gritar, a se calar quando queria dizer basta. E toda essa potência que foi censurada virou sombra também. Jung dizia que a sombra contém 90% de ouro bruto, mas para acessar esse ouro, você precisa entrar na caverna. Você precisa descer até onde você nunca quis descer. Precisa olhar para o que mais te assusta e reconhecer: isso também sou eu. A integração da sombra não é um exercício intelectual, é um confronto. Um processo brutal, lento, perigoso, mas absolutamente necessário. Requer humildade, silêncio, honestidade. Requer parar de se justificar, parar de se comparar, parar de fingir. Requer encarar o espelho e dizer: eu não sou só luz, eu sou tudo. E nesse tudo existe algo real. Porque enquanto você estiver tentando parecer perfeito, será frágil. Enquanto tentar negar sua sombra, será controlado por ela. Mas quando você a inclui, quando você a escuta, quando você a conhece, ela deixa de te dominar. Ela vira energia, clareza, direção. E você deixa de ser dividido para ser inteiro. Carl Jung dizia que o caminho da cura passa pela escuridão.
Que o verdadeiro despertar não é feito de luzes e mantras, mas de coragem para atravessar o inferno interno com os olhos abertos. E a sombra é esse inferno. Não porque ela é má, mas porque ela foi esquecida. E tudo o que é esquecido volta com sede de existir. Se você não integrar sua sombra, vai continuar se sabotando, culpando o mundo, fugindo de si. Mas se tiver coragem de olhá-la nos olhos, sem julgamento, sem defesa, sem medo, então talvez, pela primeira vez na vida, você deixe de ser um personagem e se torne uma alma viva. Você acredita que conhece os outros. Acha que sabe quem te irrita, quem te decepciona, quem te inspira, quem te fere. Mas e se tudo isso for apenas um reflexo do que existe dentro de você? E se o mundo, e principalmente as pessoas com quem você mais se conecta ou mais se choca, forem apenas espelhos psíquicos, projetando de volta aquilo que você mesmo não quer enxergar? Carl Jung foi cirúrgico ao afirmar: aquilo que você não quer saber sobre si mesmo acaba aparecendo nos outros. Essa frase muda tudo, porque ela revela uma das leis mais brutais e libertadoras da psicologia profunda. O que você condena, persegue, admira ou odeia, talvez não esteja do lado de fora. Está no seu inconsciente e você o projetou como uma sombra mascarada sobre o outro. A projeção é uma das defesas mais antigas e inconscientes da mente. Em vez de encarar aquilo que é doloroso, feio ou vergonhoso em nós mesmos, jogamos isso nos outros. Vemos arrogância no outro, quando é nossa insegurança que está falando. Vemos falsidade nos outros, quando somos nós que usamos máscaras. Vemos fraqueza nos outros, quando somos nós que estamos tentando esconder nosso medo de falhar. A mente inconsciente não suporta segurar sozinha certos conteúdos. Então ela os despeja para fora como um reflexo emocional. E o mundo, sem saber, vira palco para nossos dramas internos mal resolvidos. Mas o processo não para por aí. A projeção também age sobre os aspectos luminosos que você não reconhece em si mesmo. Quando você idealiza alguém, quando sente que aquela pessoa é tudo o que você queria ser, quando sente uma admiração cega, isso também é projeção. Jung dizia que nós projetamos tanto nossa luz quanto nossa sombra, o que significa que você também recusa enxergar sua grandeza, sua força, sua sensualidade, sua inteligência, seu poder criativo. Então você joga isso no outro e o coloca num pedestal, mas aquele brilho que você enxerga lá fora é seu também. E enquanto não o reivindicar, continuará preso numa dependência emocional disfarçada de amor, de amizade, de inspiração. A projeção tem uma armadilha perigosa. Ela te faz acreditar que o problema está sempre no outro. Você diz: me irrito com gente folgada, não suporto pessoas frias, odeio quem mente, sem perceber que talvez o que te irrita te habita. Às vezes é porque você também é assim. Outras vezes é porque você se proíbe de ser assim e inveja, inconscientemente, quem ousa transgredir o que você reprimiu. Por isso, toda vez que você sentir uma emoção intensa demais diante de alguém, seja de admiração ou de repulsa, faça a pergunta mais incômoda que existe: o que exatamente dessa pessoa está tentando me mostrar algo que é meu? Jung via nas projeções a raiz de muitos relacionamentos doentios. Porque quando você projeta sua sombra em alguém, começa a ver essa pessoa como o problema. Você se sente traído, injustiçado, rejeitado, sem perceber que, na verdade, está enfrentando uma parte de si mesmo. É como se você estivesse discutindo com o espelho e esperando que ele mude para que sua imagem fique diferente. Mas o espelho só reflete, o outro só revela. Você não está realmente vendo quem aquela pessoa é. Está vendo o que ela ativa dentro de você. E o que ela ativa diz muito mais sobre você do que sobre ela. Essa dinâmica também explica por que certos relacionamentos se tornam tão explosivos.
porque quando duas sombras se encontram, elas entram em conflito. É como se dois vulcões adormecidos começassem a reagir um ao outro. As feridas se tocam, os gatilhos se acendem, os complexos se provocam, e você entra num ciclo de acusação, culpa e sofrimento, sem perceber que está lidando com partes suas projetadas no corpo do outro. Amar, então, passa a ser um campo de guerra, porque você não ama o outro pelo que ele é. Ama pela função simbólica que ele cumpre, preencher o vazio que você não teve coragem de encarar. Mas nem tudo é tragédia. Jung também acreditava que as projeções são oportunidades de ouro, porque aquilo que te incomoda, ou que te fascina, tem algo a te ensinar sobre si mesmo. Cada vez que você se irrita sem motivo, cada vez que se encanta com alguém que mal conhece, cada vez que sente uma rejeição exagerada, é o inconsciente tentando se mostrar, é o espelho se revelando. E se, em vez de reagir, você olhar para dentro e perguntar: por que isso me afeta tanto? Você abre uma porta, a porta da autoanálise, da expansão, da individuação, porque é só retirando as projeções que você começa a ver o mundo e a si mesmo com clareza. Mas atenção, retirar uma projeção te dói, porque exige reconhecer que o outro não era o vilão, nem o salvador, era só um reflexo, e você, o tempo todo, esteve diante de si mesmo e não quis ver. A humildade que nasce dessa percepção é brutal. Você se sente exposto, frágil, desorientado, mas ao mesmo tempo liberto. Porque para cada projeção que você recolhe, um pedaço do seu verdadeiro eu volta para casa. E aos poucos você para de reagir, para de depender, para de repetir. Porque agora você sabe o que é seu e o que não é. No fim das contas, a jornada para dentro é feita de espelhos. Espelhos que te irritam, que te encantam, que te assustam. Mas todos eles estão dizendo a mesma coisa. Olhe, olhe de verdade, não para o outro, mas para o que ele desperta em você. Porque quando você parar de projetar, vai começar a integrar. E quando começar a integrar, vai deixar de ser um reflexo distorcido para se tornar um ser inteiro, um ser desperto, um ser capaz de enxergar o mundo sem se perder dentro dele. Você já viveu aquela cena em que se vê reagindo de maneira completamente desproporcional, como se tivesse sido possuído por algo que não entende? Já se pegou dizendo: não sei o que deu em mim, ou eu não queria ter feito isso, mas foi mais forte do que eu. Pois é, foi mesmo. Carl Jung descreveu essas rupturas psíquicas com um nome tão simples quanto ameaçador: complexo. Um complexo não é apenas um conjunto de pensamentos, é uma entidade viva dentro da sua psique. É uma parte emocional, sensível e carregada de memória que se ativa quando você menos espera e que, naquele momento, assume o controle da sua vida. Ao contrário do que se pensa popularmente, um complexo não é uma fraqueza, nem um defeito. É uma estrutura energética autônoma que vive dentro de você. Pense nele como uma bolha psíquica que carrega emoção, história, imagem. Ele nasce de uma ferida emocional não curada e permanece ali, à espreita. Você pode viver anos em paz, mas quando algo ativa o botão certo, um tom de voz, um olhar de desprezo, uma ausência inesperada, o complexo toma o volante e você deixa de agir como adulto. Age como aquela criança ferida, rejeitada, humilhada, que vive congelada no tempo da dor. Jung afirmava: os complexos são os ladrões da alma, e com razão. Porque enquanto você acredita estar tomando decisões conscientes, o complexo está agindo nos bastidores, como um vírus no sistema. Ele molda seu comportamento, suas reações, seus desejos, seus medos. O complexo de inferioridade, por exemplo, não apenas te faz sentir pequeno. Ele te leva a se autoanular, a pedir desculpas por existir, a duvidar de cada passo.
Já o complexo de abandono cria relações onde você se apega desesperadamente, aceita migalhas, se anula para não ser deixado. E tudo isso não é racional, é emocional, é inconsciente, é automático. Um complexo se comporta como uma subpersonalidade. É como se dentro de você morasse uma versão sua, congelada em um trauma específico. E essa versão aparece sem aviso. Você pode estar em uma reunião profissional e, de repente, se sente humilhado por um comentário banal. Pode estar em um relacionamento saudável e, de repente, entra em pânico diante de uma ausência. Pode estar crescendo na vida e, de repente, sabota tudo por medo do sucesso. O complexo não precisa da sua permissão para agir. Ele só precisa de um gatilho emocional. E quando esse gatilho acontece, você é puxado para um modo de ser que não escolheu, mas que te domina. O mais perigoso é que os complexos não são só internos. Eles se escolhem mutuamente nos relacionamentos. Quem tem complexo de abandono costuma se atrair por pessoas com complexo de rejeição. Quem tem complexo de controle busca quem tem complexo de submissão. É como se os traumas se reconhecessem e se conectassem, criando dinâmicas destrutivas que parecem amor, mas são apenas repetição. E por mais que doa, você volta sempre para o mesmo padrão. Não porque é burro, fraco ou tolo, mas porque há algo dentro de você que não foi olhado, nomeado, curado. Jung ensinava que o caminho da libertação não passa por vencer o complexo, mas por integrá-lo. Isso significa reconhecer a existência dessa subpersonalidade e dialogar com ela. Entender de onde ela vem, o que ela tenta proteger, o que ela ainda sente. É um processo de escuta profunda. Você não luta contra o complexo. Você o ilumina. Você o segura pelas mãos e diz: eu sei de onde você vem, eu vejo sua dor, mas agora eu sou adulto, eu posso cuidar de mim. E essa nova postura vai, aos poucos, desativando a bomba emocional que sempre explode quando você se sente ameaçado. É preciso também compreender que o complexo não é um inimigo. Ele é uma tentativa do inconsciente de proteger você. Ele se formou quando você não tinha recursos para lidar com certas dores. Então criou mecanismos: afastamento, controle, raiva, dependência. E esses mecanismos funcionaram por um tempo. Mas agora eles te aprisionam, porque o que te salvou na infância te sabota na vida adulta. O complexo é o grito da parte ferida que não teve voz e que agora te domina toda vez que algo a relembra do trauma original. Mas você pode ser maior que isso. Você pode criar espaço interno para reconhecer: isso é meu, mas não sou eu. E aqui está o ponto mais profundo. Todo complexo desativado vira poder recuperado. Porque dentro daquela estrutura psíquica havia energia vital, emoção congelada, força bruta. E quando você consegue se sentar diante dessa dor, em vez de fugir dela, você se reintegra. Você para de se fragmentar. E quanto mais você integra, mais inteiro se torna. Jung dizia que a psique é autorreguladora e que aquilo que dói é justamente o que precisa ser acolhido. Porque não existe liberdade sem consciência e não existe consciência sem confronto. Então a pergunta que fica é: quem está vivendo no seu lugar quando você não está presente? Quem toma suas decisões? Quem arruína seus momentos bons? Quem aparece quando você está à beira da mudança? Talvez não seja você, talvez seja um complexo. Mas a partir do momento em que você reconhece isso, algo muda. Você começa a sair do automático, começa a observar, começa a escolher. E nesse espaço entre o gatilho e a resposta, entre o impulso e a ação, entre a ferida e a consciência, nasce sua verdadeira liberdade. O inconsciente não fala com palavras. Ele não argumenta, não convence, não grita. Ele sussurra. E quem vive correndo, distraído, dormindo acordado, não ouve. Mas os sinais estão por toda parte. Um sonho estranho que se repete.
Uma coincidência absurda que parece ter sido escrita sob medida. Um impulso repentino de ir embora, mesmo quando tudo está certo. Um enjoo sem explicação, uma crise de ansiedade que surge no auge da alegria, uma sabotagem que acontece no momento exato em que você ia vencer. Esses não são erros do sistema, são mensagens. São tentativas do inconsciente de se comunicar com você, porque a alma quer emergir, e quando não é ouvida, ela grita em silêncio. Carl Jung dedicou parte de sua vida a decifrar esses códigos invisíveis. E um dos conceitos mais fascinantes que ele desenvolveu foi o da sincronicidade. Diferente de causalidade, onde um evento leva diretamente ao outro, a sincronicidade é quando dois eventos, aparentemente sem conexão objetiva, acontecem de forma tão significativa que você sente. Isso não é acaso. É como se a realidade estivesse respondendo a algo dentro de você. Como se o inconsciente se estendesse até o mundo e usasse o próprio universo como espelho. Um livro que aparece no momento certo, uma música que diz exatamente o que você sente, um encontro improvável que muda tudo. Para Jung, esses eventos são diálogos simbólicos entre você e a totalidade da vida. Mas o inconsciente também fala por meio de sonhos, e não de forma literal, mas simbólica. Um sonho não é um aviso místico, nem uma fantasia sem sentido. É uma representação visual da sua alma tentando se expressar. Enquanto você dorme, o inconsciente ganha liberdade. Ele monta cenas, personagens, cenários, tudo com um único objetivo: te mostrar o que está escondido. E por isso os sonhos muitas vezes são desconfortáveis, perturbadores, caóticos. Porque a verdade psíquica nem sempre é bonita. Um sonho com morte pode simbolizar transformação. Um sonho com perseguição pode revelar uma parte sua que você nega. Um sonho com queda pode representar o medo inconsciente de perder o controle. O importante é parar de perguntar o que isso significa e começar a perguntar o que isso está tentando me mostrar sobre mim. Há ainda outro tipo de sinal, mais cruel, mais frequente, mais negado: a repetição. Você repete padrões porque não entendeu o que precisava ser aprendido. O inconsciente repete até que você ouça. Relacionamentos que começam iguais e terminam iguais. Sonhos que quase se realizam, mas sempre se sabotam. Ciclos de escassez, de traição, de abandono. O mesmo enredo com personagens diferentes. Isso não é azar, isso é programação psíquica. E se você não tiver coragem de olhar para dentro e perguntar por que eu preciso viver isso de novo, o padrão continuará, mais forte, mais cruel, mais invasivo. E então vêm os vícios, mas não só os vícios evidentes: álcool, cigarro, drogas, comida, sexo. Jung apontava para os vícios emocionais. Gente viciada em controle, em agradar, em ser vítima, em salvar os outros, em se manter ocupada para não sentir, em buscar relações impossíveis só para confirmar sua própria sensação de rejeição. Tudo isso são estratégias inconscientes para não encarar a dor original. Você anestesia, repete, distrai, mas a dor continua lá. E cada vício é uma tentativa desesperada de fugir do buraco que você carrega. Só que o buraco não some e o vício vira prisão. O corpo também fala, porque o inconsciente mora no corpo. A dor no peito quando você tem que se impor. O aperto na garganta quando quer falar a verdade. A tensão no estômago quando precisa dizer não. As crises alérgicas que aparecem sem motivo. As doenças que surgem com carga emocional. O corpo é o palco onde o inconsciente representa suas peças não resolvidas. E ignorar isso é como desligar o alarme de incêndio. O fogo continua lá. Você pode fingir que está tudo bem, mas o corpo vai continuar gritando o que sua mente se recusa a sentir. Jung entendia tudo isso como convites à consciência.
Não existem sinais aleatórios, existe uma inteligência simbólica operando sob a superfície da realidade, uma sabedoria profunda tentando te acordar. Mas para isso, você precisa estar disposto a parar, a sentir, a escutar, porque enquanto você viver na superfície, correndo atrás de distrações, explicações lógicas, justificativas sociais, o inconsciente continuará operando no escuro. E você continuará reagindo, sofrendo, repetindo, sem saber por quê. A pergunta que deve guiar essa parte do caminho é brutal e libertadora. O que em mim está criando isso? O que em mim está atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, esse tipo de fracasso? Não se trata de culpa, mas de responsabilidade psíquica. Você não é culpado por tudo o que vive, mas você é chamado a olhar para o que vive como uma oportunidade de cura. Porque o inconsciente, por mais destrutivo que pareça, não quer te ferir. Ele quer te integrar. Ele só está tentando te trazer de volta para casa. Os sinais estão por toda parte, em sonhos, em dores, em padrões, em encontros, em silêncios. Mas você precisa parar de viver como vítima e começar a viver como alguém que ouve. Porque só quem ouve pode mudar. Só quem lê os símbolos pode escrever uma nova história. E só quem reconhece os sinais do inconsciente pode finalmente deixar de ser controlado por ele. Você não mostra tudo o que sente, não diz tudo o que pensa, não age sempre como gostaria. E isso não é um defeito, é uma adaptação. Desde cedo você entendeu que para sobreviver no mundo precisaria se moldar. Ser aceito, ser elogiado, ser normal. E então, aos poucos, foi criando uma máscara. Uma versão de si que se encaixa, que agrada, que cumpre expectativas. Carl Jung chamou essa máscara de persona, a face social do indivíduo. Mas o problema começa quando você se esquece de que é uma máscara. Quando passa a acreditar que essa fachada é tudo o que você é. E quanto mais você se identifica com ela, mais você se distancia da sua essência, mais você se perde de si mesmo e vive uma vida que parece real, mas não é. A persona não é necessariamente falsa, ela é funcional. Ela te ajuda a ocupar papéis, profissional, pai, mãe, amigo, artista, servidor. Ela organiza sua vida pública, seu convívio, sua presença social. Mas ela tem um custo, porque para funcionar bem, a persona exige que você esconda partes de si, que você reprima sua dor, sua raiva, sua estranheza, sua intensidade, sua vulnerabilidade. E essas partes não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente. Enquanto a persona sorri, se organiza, se comporta, a alma se contrai. Porque tudo aquilo que não foi incluído na máscara cobra o seu preço em silêncio. Jung dizia que a persona é um compromisso com o coletivo e que é necessária. O problema é quando ela deixa de ser uma ponte e vira uma prisão. Quando você começa a viver apenas para manter as aparências, para não decepcionar, para não confrontar, para não perder a aceitação. E então surgem os sintomas: exaustão, vazio, sensação de falsidade, perda de sentido. Você pode ter sucesso, aplauso, status, mas sente que falta algo que você não sabe nomear. E esse algo é você mesmo. É o seu eu real, enterrado sob camadas de performance. A persona é alimentada por medo. Medo de rejeição, de abandono, de fracasso. Ela quer que você seja o que esperam, que você diga o que convém, que você nunca seja demais. E então você se reduz, se poda, se domestica. E quanto mais você repete esse processo, mais difícil é sair. Porque agora você tem uma imagem a manter, um personagem a sustentar. Pessoas que acreditam que você é aquilo, mas a verdade é que a persona não ama. Ela apenas representa. Ela não se entrega. Ela se protege. E enquanto você estiver vivendo apenas pela persona, nunca será realmente visto. Porque o que está sendo amado não é você.
é a máscara. E há um efeito colateral devastador. Você começa a exigir que os outros também usem máscaras. Você cobra coerência, perfeição, compostura, porque não suporta ver no outro o que não permite em si. A persona cria relações superficiais, frias, baseadas em papéis e trocas, não em presença e verdade. Jung dizia que, onde a persona domina, o amor desaparece, porque amar exige exposição, exige verdade, exige mostrar a bagunça, o descontrole, o medo, e a persona não tolera isso. Ela prefere o silêncio seguro à verdade desconfortável. Mas esse silêncio mata por dentro. A dissolução da persona é um processo profundo. Não é sobre destruir sua vida social, é sobre deixar de viver apenas por ela. É olhar no espelho e dizer: isso que eu mostro não é tudo o que eu sou. É permitir-se ser contraditório, imperfeito, estranho. É dar voz ao que a máscara silenciou. É aparecer sem o filtro. E sim, isso assusta. Porque a primeira reação ao tirar a máscara é o medo de ser rejeitado. Mas a segunda é o alívio. O alívio de finalmente respirar como um ser inteiro. De ser amado não pelo que finge, mas pelo que é. E aqui está o ponto crucial. Ninguém pode te amar de verdade se você só oferece a persona. O amor verdadeiro começa onde a máscara termina, onde a vulnerabilidade aparece, onde a alma se mostra. E só quando você se permite ser visto de verdade, pode sentir-se pertencente de verdade. A persona pode te proteger do julgamento, mas também te protege da intimidade. E viver sem intimidade, sem verdade, sem contato real, é sobreviver, não viver. Jung nos convida a integrar a persona, não a destruí-la, usá-la quando necessário, mas nunca se confundir com ela. Saber que ela é útil, mas que a alma começa onde ela termina. O processo de individuação exige esse rompimento, esse descolamento da imagem, essa coragem de desapontar o mundo para finalmente não se decepcionar consigo mesmo, porque só quem para de fingir pode começar a ser, e só quem se permite ser pode, enfim, viver com verdade. Você diz: eu sou assim. Mas quem é esse eu? É o que você mostra nas redes, o que os outros esperam, o que a sua família permitiu, o que a sociedade moldou. Carl Jung diria que nenhuma dessas respostas toca o cerne, porque o que você chama de você é, na verdade, um conjunto de camadas, persona, padrões, memórias, traumas, máscaras, reações. O que você chama de identidade pode ser apenas o som da sua adaptação, o reflexo da sua sobrevivência. O eu verdadeiro, aquele que existe por inteiro, sem medo, sem condicionamento, sem falsidade, esse você ainda não conhece. E talvez esteja fugindo dele sem perceber. Encontrar o verdadeiro eu é uma das tarefas mais dolorosas e mais libertadoras da vida, porque exige que você desfaça tudo o que construiu para agradar, proteger, encaixar. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada de se tornar quem você é de verdade e não quem você aprendeu a ser. Mas atenção, esse caminho não é bonito, ele passa por perda, por desilusão, por colapso de imagem, porque antes de encontrar o eu verdadeiro, você vai ter que ver quem você não é. E esse momento, o da desconstrução, é onde a maioria desiste. O eu verdadeiro não é uma ideia, é uma presença. Ele não precisa de validação, não precisa vencer discussões, não precisa repetir comportamentos herdados. Ele simplesmente é. Mas para acessá-lo, você vai precisar olhar para todas as versões falsas que vestiu ao longo dos anos. Vai precisar encarar a verdade de que muitas das suas escolhas foram feitas pelo medo e não pelo desejo. Que muitas das suas convicções são apenas heranças emocionais que você nunca questionou. Que muito do seu comportamento é apenas reflexo da sua tentativa de não ser rejeitado. Você pensa que tem liberdade, mas está repetindo um enredo.
Jung dizia que enquanto o inconsciente não for tornado consciente, ele Mozart dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O verdadeiro eu está soterrado sob camadas de negação. E ele só emerge quando você decide parar de fugir, parar de fingir, parar de acusar o mundo e começar a olhar para dentro. É nesse ponto que a jornada começa. E ela dói. Porque você vai perceber que muito do que defendeu com unhas e dentes era apenas uma defesa. Que muito do que você achava ser amor era apego. Que muito do que você chamava de personalidade era trauma disfarçado de estilo. O eu verdadeiro não se impõe. Ele emerge. Ele vem no silêncio, no cansaço de fingir, na exaustão de repetir, na dor de não se sentir em casa dentro do próprio corpo. Ele se revela quando você larga o papel, quando você diz chega para a imagem, quando aceita ser imperfeito, ambíguo, humano. O eu verdadeiro não busca perfeição, busca inteireza. E só pode nascer em quem aceita abraçar suas partes partidas. Mas aqui está o paradoxo. Você nunca será totalmente você, enquanto estiver tentando descobrir quem é. Porque o eu verdadeiro e não é um conceito para ser entendido, é uma experiência para ser vivida. Ele não é fixo, ele não é uma identidade sólida. Ele muda, se move, evolui. Ele é um fluxo e você precisa permitir que ele aconteça. Isso significa abandonar o controle, parar de tentar se definir, parar de se enquadrar, parar de querer ser alguém. Porque no fundo, o eu verdadeiro é o silêncio que sobra quando todas as vozes externas param de gritar dentro de você. O que te impede de acessá-lo é o medo. O medo de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto queria parecer, ou que talvez seja muito mais profundo, sensível e intenso do que o mundo permite. O medo de não ser aceito, o medo de desapontar, o medo de ter que mudar tudo. Mas Jung foi claro, você só se torna livre quando se torna inteiro. E ninguém é inteiro enquanto vive fragmentado entre o que sente e o que mostra, entre o que deseja e o que permite, entre o que é e o que representa. Essa jornada exige coragem, coragem para se perder, coragem para morrer para as versões antigas de si, coragem para não saber quem você é por um tempo e ainda assim continuar. Porque o eu verdadeiro não se encontra no conforto, ele se encontra no abismo, no momento em que você para de se buscar fora e começa a se reconhecer dentro, no instante em que você olha para o espelho interno e, em vez de tentar se arrumar, decide apenas se ver. Você não sabe quem é, mas tudo dentro de você está implorando para ser descoberto. E o mundo não precisa de mais um personagem. Precisa de alguém que tenha coragem de ser inteiro. Alguém que, ao invés de gritar para ser visto, aprendeu a enxergar a si mesmo. Você acredita que suas ideias são suas, que seus valores foram escolhidos, que seus medos nasceram das suas experiências. Mas Carl Jung desafiou essa ideia até o osso. Ele afirmou: uma parte do que você sente, pensa e teme não é individual, é coletivo. Sim, existe um nível ainda mais profundo do inconsciente que vai além da sua história pessoal. É um campo psíquico compartilhado, ancestral, arquetípico. Um depósito milenar de imagens, símbolos e padrões que moldam o modo como toda a humanidade percebe a realidade, sem saber. Jung o chamou de inconsciente coletivo. E se você nunca ouviu falar dele, isso não significa que ele não esteja te influenciando. Muito pelo contrário, o desconhecimento só aumenta seu poder sobre você. Imagine que a mente humana é dividida em camadas. A mais superficial é a consciência. O que você sabe, sente, lembra. Abaixo dela está o inconsciente pessoal, formado pelos seus traumas, memórias reprimidas, complexos. Mas abaixo disso, existe uma camada profunda, impessoal, universal.
um território onde vivem estruturas psíquicas que pertencem a toda a humanidade. Jung chamou essas estruturas de arquétipos. Eles não são personagens, são padrões simbólicos de funcionamento, como moldes invisíveis que guiam emoções, narrativas, comportamentos e até mesmo os sonhos da espécie humana desde os tempos mais remotos. Você já se perguntou por que certas histórias mexem tanto com você, mesmo sem explicação lógica? Por que sentimos atração por jornadas do herói, por contos de redenção, por sacrifício, traição, maternidade, morte, renascimento? Isso não vem da cultura pop, vem de dentro. São já arquétipos ancestrais que reconhecemos por instinto. A mãe, o pai, o velho sábio, o trickster, o herói, a sombra, o amante, o guerreiro, o órfão, todas essas imagens vivem dentro de você, mesmo que você nunca tenha lido sobre elas, porque elas fazem parte do seu código psíquico. Estão no seu DNA emocional. São a linguagem da alma humana. Mas aqui está o mais assustador. O inconsciente coletivo não é apenas simbólico, ele é ativo. Ele influencia decisões, valores, percepções e julgamentos. Grande parte do que você considera natural, óbvio, correto ou errado foi herdado desse campo coletivo. Você foi moldado por um oceano psíquico invisível que carrega traumas de guerras, mitos antigos, estruturas religiosas, imagens mitológicas e experiências que nunca foram suas, mas vivem em você. E quanto menos consciente você é disso, mais controlado você está. Jung afirmava que muitas neuroses modernas não têm causa pessoal, mas arquetípica. Ou seja, você sofre por algo que não entende porque está sendo afetado por um arquétipo ativado. Um exemplo, você entra em crise ao se tornar pai ou mãe não só pelas dificuldades reais, mas porque o arquétipo do pai-mãe é ativado, com todo o peso ancestral de expectativas, sacrifícios e falhas que foram acumulados ao longo das eras. Ou, de repente, você entra em um relacionamento tóxico e sente que já viveu isso antes. Talvez sim, não nesta vida, mas no plano psíquico, onde esses papéis se repetem como padrões universais. E o mais cruel, o inconsciente coletivo também carrega feridas, medos antigos, imagens de destruição, abandono, culpa, violência. Jung viveu 2 guerras mundiais. Ele observou como o inconsciente coletivo se tornava uma força destrutiva, alimentando o fanatismo, o preconceito, o ódio. Ele dizia que o mal não nasce apenas do indivíduo, mas de uma possessão arquetípica coletiva. Quando multidões são tomadas por um mesmo padrão inconsciente, seja religioso, ideológico ou político, deixam de pensar. Agem como um corpo cego, guiado por forças simbólicas antigas que emergem para dominar a cultura. E o indivíduo desaparece. Por isso, o processo de individuação é também um processo de descolamento do inconsciente coletivo. É deixar de pensar como a massa, de sentir o que o mundo manda sentir, de repetir papéis que não são seus. É começar a se perguntar: esse desejo é meu ou foi implantado em mim? Essa culpa é real ou herdada? Essa dor é de hoje ou de milênios? O inconsciente coletivo é o mar onde todos estamos mergulhados. Mas o despertar começa quando você percebe que está molhado. A libertação não é negar o inconsciente coletivo, mas trazê-lo à consciência. Entender seus símbolos, reconhecer seus arquétipos, nomear suas forças. Jung acreditava que quando você identifica o arquétipo que está operando, você retira seu poder mágico. Ele para de agir como destino e se transforma em linguagem. A partir daí, você pode dialogar com ele, integrá-lo, usá-lo como ferramenta, não como prisão. O eu verdadeiro só nasce quando você rompe a fusão com os papéis arquetípicos que te definem. Quando você deixa de ser o filho ideal, a mulher perfeita,
o guerreiro invencível, o mártir da família, e começa a existir como alma singular. Isso não é egoísmo, isso é individuação, porque ninguém no mundo pode viver o que só você veio viver. Mas enquanto estiver aprisionado nas imagens coletivas do que deveria ser, continuará existindo como cópia, não como ser. Você carrega a humanidade dentro de si, os sonhos antigos, os medos da tribo, as vozes dos antepassados. Mas isso não é maldição, é convite. Convite para lembrar que você não começa em si mesmo e que o processo de se tornar consciente exige atravessar essas camadas. E ao fazer isso, você para de reagir, para de repetir, para de viver uma vida que não é sua, porque só quem mergulha no coletivo pode emergir como indivíduo. E só quem se liberta do padrão pode finalmente escrever uma nova história. Existe uma força dentro de você que, mesmo nos momentos mais sombrios, continua empurrando para frente. Mesmo quando tudo parece ruir, mesmo quando a dor consome, mesmo quando você diz não aguento mais, essa força sussurra, vai. É o impulso do herói, mas não o herói hollywoodiano, que vence vilões com superpoderes. O herói de Jung é simbólico. É a parte de você que tem coragem de descer ao inferno do inconsciente e voltar transformado. O herói é aquele que não foge da dor, não ignora a sombra, não nega a escuridão, mas atravessa tudo isso em nome de algo maior, a busca pelo self, pela inteireza, pela totalidade da alma. Carl Jung estruturou esse caminho como uma jornada arquetípica, vivida por todo ser humano disposto a sair da superfície. E o ponto de partida é a ruptura. Algo quebra, algo colapsa, uma perda, uma doença, uma humilhação, uma crise existencial. É o chamado à aventura, um rompimento com o mundo conhecido. É quando você percebe que viver para agradar não basta, que a persona sufoca, que os velhos sonhos não fazem mais sentido. É quando a vida te força a olhar para dentro, e ali começa a verdadeira história, o mergulho no inconsciente. Nesse ponto, o herói encontra a sombra, o trauma não resolvido, o medo ancestral, as partes negadas da alma. É o confronto com tudo aquilo que você tentou evitar. Mas é também onde começa a transformação, porque o herói não vence a sombra, ele a integra. Ele entende que a força que buscava fora estava justamente naquilo que evitava dentro. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. E é nessa dor que o herói morre, não fisicamente, mas simbolicamente. Morre o ego frágil, morre o personagem, morre a imagem construída. E é só após essa morte simbólica que o self pode nascer. O peak self, para Jung, é o centro psíquico mais profundo. Não é o ego, não é a consciência, é a totalidade. O self é o núcleo sagrado do ser, onde todas as partes, luz e sombra, masculino e feminino, razão e instinto, se reconciliam. Ele não é um ideal de perfeição. Ele é o estado de inteireza, de equilíbrio, de presença. Ele não julga as partes, ele as acolhe. E o caminho do herói é, no fundo, a travessia de tudo o que separa você de si mesmo. Mas esse caminho é perigoso, porque o herói corre o risco de se perder, de ser tragado pelo inconsciente, de se identificar com a dor e esquecer quem é. É por isso que Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. O herói precisa de consciência, de estrutura, de símbolos, porque sem isso mergulhar no inconsciente pode virar loucura, ou fuga espiritual disfarçada de iluminação. Por isso o processo exige firmeza, tempo, coragem e, acima de tudo, verdade. O encontro com o self não é um momento, é um processo. É perceber que você não precisa ser só luz, pode ser tempestade. Não precisa ser só força, pode ser fragilidade. Não precisa ser só razão, pode ser mistério.
O self não exige que você se corrija, ele exige que você se aceite por inteiro. E nesse ponto, o herói entende que a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, mas contra a fragmentação interna. A guerra entre o que se é e o que se mostra, entre o que se sente e o que se permite. E quando essa guerra termina, começa a paz de ser quem se é. Mas essa jornada tem um ciclo. O herói volta, e volta diferente, mais calmo, mais lúcido, menos arrogante. Agora ele sabe que o inimigo não estava fora, estava dentro, e que todos os monstros que enfrentou eram partes suas pedindo reconhecimento. E ao retornar, o herói não traz ouro nem glória, traz consciência. E com ela, começa a viver de outro lugar. Um lugar de liberdade, de inteireza, de silêncio. Agora ele pode amar sem depender, criar sem provar nada, viver sem se dividir. E aqui está a verdade mais brutal e mais bela. Todo ser humano é um herói em potencial. Todo colapso é um chamado, toda dor é uma porta, todo trauma é uma chave. O que falta é a decisão de atravessar, de parar de fugir, de parar de culpar, de parar de viver no automático. O self está lá, inteiro, esperando, chamando, mas ele só se revela para quem tem coragem de morrer para tudo o que não é. Porque só quem morre para o personagem renasce como alma. Você luta, se esforça, sonha, conquista, e quando finalmente está perto de viver o que sempre quis, algo acontece. Você trava, adia, entra em dúvida, complica e, de forma quase invisível, sabotagem. Por fora, parece que tudo estava caminhando, mas por dentro, um terremoto silencioso começou a acontecer. Medo, culpa, vergonha, crenças antigas. E, de repente, você mesmo começa a destruir aquilo que esperou a vida inteira para viver. Carl Jung não via isso como azar, nem como fraqueza. Ele via como a força do inconsciente em estado puro. A sabotagem não é lógica, é emocional. É o sistema interno dizendo: isso é grande demais para o que você acredita que merece. Você não sabota por maldade. Você sabota porque existe um abismo entre o que deseja conscientemente e o que acredita inconscientemente. Você pode querer amor, mas se no fundo acha que não é digno, vai afastar quem te ama. Você pode querer sucesso, mas se carrega a culpa ancestral de que quem vence é arrogante ou será abandonado, vai tropeçar bem na hora da vitória. Você pode querer paz, mas se seu sistema aprendeu que caos é familiar, vai encontrar um jeito de gerar conflito. A autossabotagem é a tentativa inconsciente de manter a coerência com a dor conhecida. Jung dizia que o inconsciente prefere o sofrimento familiar à liberdade desconhecida. Isso significa que, por mais que você diga que quer mudar, uma parte sua resiste, porque mudar exige sair do papel, romper o ciclo, assumir o próprio poder. E isso, para o inconsciente, é assustador. Porque lá atrás, quando você era criança, talvez o seu brilho tenha sido punido, sua expressão ridicularizada, sua alegria silenciada. E então você aprendeu: não posso me destacar, não posso ser grande, não posso ser diferente. E essa programação, mesmo sem palavras, ficou gravada como um comando profundo. Se eu for quem eu realmente sou, serei punido. A sabotagem vem como desculpa perfeita. Você se atrasa, você erra, você provoca uma briga, você fica doente, você se isola. E tudo parece justificado, menos o fato de que você está com medo. Medo de brilhar. Medo de romper com os pactos invisíveis da sua história. Porque crescer de verdade é um ato de traição simbólica. É romper com a lealdade ao sofrimento da família. É ultrapassar os limites que te ensinaram. É dizer: eu posso viver diferente. E isso exige coragem. Exige suportar a dor de não mais pertencer à narrativa antiga. Porque o inconsciente é conservador. Ele quer manter as coisas como estão,
mesmo que isso signifique viver preso. Você diz que quer mudar, mas mudança exige perda, exige deixar para trás a versão sua que era aceita, acolhida, tolerada. E no momento em que você se aproxima de uma conquista real, o velho eu começa a morrer. E o inconsciente resiste. Ele cria sintomas, dúvidas, compulsões, vícios emocionais. Começa a gritar que é arriscado, que é cedo demais, que você não está pronto. Mas tudo isso é defesa. O que o inconsciente teme não é o fracasso, é o sucesso, porque o sucesso verdadeiro exige que você sustente sua grandeza, sem se envergonhar dela. Jung entendia que a cura começa quando você reconhece esse padrão sem culpa. Quando você diz, eu me saboto sim, mas isso não é o fim, é o começo da minha escuta. Porque a sabotagem revela onde está o trauma, onde está a crença limitante, onde está a parte da alma que ainda acredita que não pode, que não merece, que não sabe. Você não muda com força, muda com presença, muda quando para de fingir que está tudo bem e começa a conversar com a parte que ainda está ferida. A parte que, toda vez que você está prestes a vencer, grita, não vá, é perigoso. E aqui está o ponto mais profundo. Você só para de se sabotar quando inclui quem você era no momento em que começou a se esconder. Porque foi ali, naquele momento da infância, em que você sentiu que não era bom o bastante, que uma parte sua congelou. E essa parte ainda está viva, ainda está esperando permissão para crescer. Não adianta gritar com ela, não adianta pensar positivo. É preciso voltar, olhar, escutar, dizer, eu estou aqui. Você pode crescer agora, pode confiar em mim. Porque a cura real é reparentalizar a alma. É dar à sua criança interna o amor, o suporte e o espaço que ela nunca teve. E só então ela para de sabotar. Você não está quebrado, você está fragmentado, dividido entre o que sonha e o que teme. E a sabotagem não é falha, é um pedido de reconexão. Quando você parar de fugir dessa parte, quando aceitá-la como sua, quando integrá-la, algo muda. O impulso de travar desaparece, o medo diminui, a presença cresce e você começa a sustentar o que antes parecia impossível. Porque agora você não está mais sozinho dentro de si. Chega de repetir o quase, chega de se afastar da própria luz, chega de se sabotar no momento mais importante. Você não veio até aqui para repetir a dor dos que vieram antes. Veio para transformar, para integrar, para vencer, sem se destruir. E só quem tem coragem de sustentar a própria grandeza pode, enfim, viver com verdade. Você acha que está amando, acha que escolheu aquela pessoa por afinidade, admiração, desejo. Mas, segundo Carl Jung, o que você chama de amor pode ser, na verdade, uma repetição inconsciente de padrões emocionais antigos. E isso muda tudo. Porque o amor, ou o que você acredita ser amor, talvez não seja uma escolha consciente, mas um roteiro psíquico que você está apenas encenando. E o mais brutal, você se apaixona não por quem o outro é, mas por quem ele ativa dentro de você. Relacionamentos são espelhos, e o que eles refletem muitas vezes é a sua ferida original. Jung dizia que, ao entrar em um relacionamento, você não leva apenas o seu corpo e suas ideias, você leva sua criança ferida, seus complexos não resolvidos, sua sombra, seus medos, sua carência. E o outro faz o mesmo. E aí começa o drama, duas pessoas tentando se completar, usando as partes que mais esconderam de si mesmas. A paixão é um fenômeno psíquico. Você projeta no outro aquilo que perdeu, que não teve, que não reconheceu e se encanta por isso. Mas cedo ou tarde a projeção quebra, e aí você vê o outro como ele realmente é, e se assusta, e sofre, e diz que ele mudou, mas na verdade foi você quem acordou. Relacionamentos controlados pelo inconsciente são cíclicos.
Você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de dinâmica, a mesma sensação de abandono, rejeição, controle, manipulação. Não importa o nome do outro, não importa o cenário, o enredo se repete porque não foi resolvido. E o mais cruel, você confunde familiaridade com amor, a dor conhecida com conexão, o caos emocional com intensidade. E então chama de química aquilo que na verdade é programação emocional. Você não ama, você reconhece padrões internos se repetindo. Por que isso acontece? Porque o inconsciente busca integração, ele quer curar a ferida e usa o outro como espelho, como gatilho, como instrumento. Você acha que está vivendo um romance, mas está vivendo uma tentativa de reencontro com a parte de você que foi esquecida. Aquela criança que não foi validada, aquela adolescente que foi silenciada, aquele pedaço da alma que ainda grita: me veja, me ame, me escolha. E se o outro responde a esse chamado inconsciente, mesmo que com dor, você se prende, porque no fundo você não quer apenas ser amado, você quer ser curado. Jung alertava para os perigos da fusão inconsciente. Quando duas pessoas se relacionam a partir da carência e da projeção, criam um campo simbiótico onde ninguém vê ninguém. Você espera que o outro te salve, e o outro espera que você o salve. Mas ninguém pode fazer isso, porque o que falta não está fora, está dentro. E enquanto você não olhar para a sua parte no enredo, continuará culpando o outro por uma dor que ele apenas revelou. Ninguém causa a sua dor, o outro apenas toca nela. Relacionamentos inconscientes também geram dependência, porque se o outro for embora, você perde o acesso à parte da alma que projetou nele, e então sente um vazio existencial, um colapso, um desespero, mas não é amor, é perda de acesso simbólico à sua própria completude. Jung dizia que a única forma de amar com verdade é através da individuação. Ou seja, quando duas pessoas inteiras, conscientes, curadas, ou pelo menos em processo de cura, se encontram, elas não se completam, elas se transbordam. E nesse transbordamento nasce um vínculo real, não de necessidade, mas de escolha. Mas para chegar nesse ponto é preciso romper com a fantasia de que o outro vai te dar o que seus pais não deram, a fantasia de que o amor vai curar seu vazio, a fantasia de que a pessoa certa vai te salvar da dor. Isso não é amor, é carência organizada, e toda carência gera prisão. Porque enquanto você depender do outro para sentir que vale algo, vai viver com medo. Medo de perder, de não agradar, de ser traído, de ser esquecido. E quem vive com medo não ama, se protege. E quem se protege o tempo todo não se entrega. A cura começa quando você diz: eu atraí isso, eu permiti isso, eu repeti isso, mas agora eu quero ver. Quando você reconhece que o relacionamento não está dando errado, ele está revelando o que em você ainda precisa ser integrado. E aí você começa a se perguntar: que parte minha está escolhendo essa dinâmica? O que esse relacionamento diz sobre o que eu penso que mereço? Qual ferida está sendo tocada aqui? E por que dói tanto? O relacionamento ideal não é aquele que te poupa da dor, é aquele que te desperta para a cura, que te provoca a crescer, que te tira do papel de vítima e te chama para a responsabilidade emocional. Porque amar com consciência exige presença, exige escuta, exige olhar para o outro sem o filtro da sua história. E isso só é possível quando você já olhou para si mesmo. Você não está condenado a repetir, mas enquanto não olhar para a programação por trás das suas escolhas, continuará vivendo relações que mais te consomem do que te libertam. Jung diria: você ama, mas quem está escolhendo? O adulto consciente ou a criança ferida? A resposta muda tudo, porque só quem tem coragem de escolher a si mesmo pode finalmente amar sem se perder.
Você busca por sentido, deseja encontrar algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. Você ora, medita, acende velas, lê escrituras, pede sinais, clama por respostas. E tudo isso parece espiritual. Mas, para Carl Jung, muito do que você chama de espiritualidade pode ser apenas inconsciente disfarçado. Uma tentativa sutil e desesperada da psique de explicar o que não entende e controlar o que teme. Jung não negava a espiritualidade, pelo contrário, mas ele foi um dos primeiros a apontar com coragem que, na maioria dos casos, o Deus que você busca é a projeção do seu medo. Sim, a imagem que você tem do divino pode não vir do divino em si, mas do seu inconsciente. Você acredita em um Deus que pune. Talvez tenha projetado a autoridade paterna rígida que conheceu na infância. Acredita que Deus te abandona quando você erra? Talvez esteja revivendo o abandono emocional que sofreu de quem mais deveria ter te acolhido. Sente que precisa merecer amor espiritual? Talvez esteja preso a um arquétipo de culpa herdado de gerações. Jung dizia que do ser humano projeta seu inconsciente sobre o céu e depois o chama de revelação. Isso não invalida a experiência espiritual, mas a purifica, porque até que você retire essas projeções, não está se relacionando com o divino, está negociando com a sua sombra. A espiritualidade inconsciente não liberta, ela aprisiona. Ela diz que você precisa pagar, sofrer, provar, que há um karma te castigando, que há algo errado com você. E assim, ela vira apenas mais um espelho do seu trauma. Você troca o julgamento humano pelo julgamento divino, troca o controle externo pela culpa metafísica, troca a prisão social pela servidão mística, mas a alma continua trancada. Porque o sagrado, quando é usado para evitar a dor, se torna veneno. Jung via o verdadeiro caminho espiritual como um movimento interno, não de fuga, mas de integração. Deus, para ele, era um símbolo do self, a totalidade da psique, o ponto onde todas as contradições se encontram. A espiritualidade verdadeira começa quando você para de pedir que algo de fora resolva o que está quebrado dentro. Quando, em vez de orar para ser salvo, você desce à própria alma e diz, eu aceito ver. Quando, em vez de clamar por milagre, você enfrenta o seu caos, porque só quem atravessa o deserto encontra o sagrado. Muitos buscam espiritualidade como forma de fuga. Fogem do trauma, fogem da dor, fogem da responsabilidade emocional, fogem da sombra, fogem da solidão e vestem essa fuga com roupas bonitas, retiros, doutrinas, chakras, meditações, mas tudo ainda é fuga, porque não houve confronto. Jung chamava isso de inflacionamento espiritual. O ego se fantasia de iluminado para não encarar o lixo psíquico acumulado. Mas o que é negado, retorna. E quanto mais você tenta ser puro, mais o inconsciente age por trás, sabotando sua vida. A verdadeira espiritualidade não é leve, ela é densa, não é encantamento, é desnudamento. Você vai ter que perder a imagem de Deus que foi criada para te controlar. Vai ter que encarar o vazio entre você e o mistério. Vai ter que reconhecer que muita coisa que você chamava de fé era medo disfarçado. E quando fizer isso, algo extraordinário acontece. O divino deixa de ser um pai punitivo e se torna um espaço interno de verdade, silêncio e inteireza. O sagrado deixa de estar no céu e passa a habitar o seu olhar, seu corpo, sua presença. Jung dizia que só aquilo que é totalmente nosso pode ser verdadeiramente espiritual. Isso significa que você precisa primeiro descer ao inferno da alma, para depois subir ao céu da consciência. Precisa incluir sua raiva, sua vergonha, seu desejo, sua dor. Precisa parar de querer ser bom e começar a ser inteiro. Porque Deus, em sua forma mais elevada, não quer que você finja, quer que você se conheça.
E o encontro com o divino não é um alívio para os que se escondem, é um renascimento para os que têm coragem de morrer para tudo o que não são. Essa é a espiritualidade que transforma, aquela que começa no colapso, no silêncio, no momento em que você para de pedir e começa a escutar, no instante em que você diz, seja o que for que me habita, eu aceito o olhar. E então, o que era medo vira portal, o que era dor vira estrada, e o que era inconsciente se revela como presença sagrada. Você não precisa de mais doutrina, precisa de verdade, precisa de alma, precisa de coragem para abandonar a ideia de um Deus externo que te pune e abraçar a possibilidade de que o divino te habita. Mas esse Deus interno só aparece quando você para de fugir da sua própria escuridão, porque só quem atravessa a sombra pode encontrar a luz que não engana. Você acha que está tudo desmoronando. Um relacionamento termina, uma porta se fecha, a saúde falha, os planos ruem, e você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas Carl Jung, com sua brutal honestidade simbólica, responderia outra coisa. Não está acontecendo com você, está acontecendo para você. Porque o colapso, que você interpreta como injustiça, pode ser o único caminho possível para a transformação real. O caos é um mestre, e como todo mestre verdadeiro, ele ensina quebrando. E ensina quebrando, porque só o que quebra pode ser reconstruído de forma mais autêntica. Jung dizia, o encontro com si mesmo significa o encontro com a própria sombra. O encontro com a sombra é o colapso do mundo. Quando tudo está indo bem, você não olha para dentro. Você segue, repete, se ajusta, usa a persona, vive no automático, performa papéis. Mas a alma não se acomoda. E quando ela percebe que você está perdido, que está vivendo uma vida que não é sua, ela começa a gritar. Primeiro de forma sutil, insônia, ansiedade, desânimo, depois mais alto, falhas, perdas, rupturas, e se você não escuta, ela derruba tudo, não por crueldade, por amor, porque o caos é a única linguagem que o inconsciente conhece para interromper uma mentira que já dura tempo demais. A vida te destrói, não porque te odeia, mas porque te conhece, porque sabe que, sem quebrar a casca, você jamais verá o que há dentro. Que sem perder tudo o que você achava que era, você nunca vai descobrir quem é de verdade. E aqui está a brutalidade mais linda de toda essa dor. O colapso é convite, é passagem, é um símbolo. Não importa se foi uma falência financeira, uma traição, uma doença, um luto. Todo colapso carrega a mesma mensagem oculta. É hora de você renascer. Mas para renascer, você precisa morrer. Não no corpo, mas na imagem, na rigidez, na ideia fixa de como sua vida tinha que ser. Jung dizia que o self, a totalidade do ser, não emerge enquanto o ego estiver no comando. E o ego não larga o comando por boa vontade. Ele precisa ser quebrado, desmontado. E isso dói. Dói porque você confunde o ego com você. E quando ele se despedaça, você acha que está acabando, mas na verdade está começando. A dor não é o fim, é a porta, é o batismo. O caos vem para arrancar o que já está morto, para desenterrar partes suas que foram enterradas, para expor feridas que você passou a vida tentando esconder. O caos não inventa a dor, ele revela. Revela que você estava morando numa casa construída sobre mentiras, que você estava se vendendo por migalhas emocionais, que estava tentando controlar o que precisava ser libertado. E quando você entende isso, o caos muda de nome. Deixa de ser castigo e vira libertação. Mas isso só acontece se você tiver coragem de atravessar. A maioria tenta fugir, quer voltar ao que era, reconstruir tudo como antes, fingir que nada aconteceu. Mas quem faz isso perde a chance de mudar, porque o caos não vem para destruir o que é verdadeiro. Ele vem para destruir tu que você acreditava que precisava ser.
para merecer existir. E esse personagem precisa morrer para que a alma finalmente tenha espaço, para que o self possa nascer. A jornada é solitária, porque ninguém pode atravessar o seu colapso por você. Mas isso não significa que você está sozinho. Significa que é sua alma que está te guiando, que a inteligência profunda do inconsciente está reorganizando tudo. E por mais que pareça o fim, é o início de um novo centro. Jung dizia que o self-age como um arquétipo compensatório. Quando o ego se perde, o self se manifesta para restaurar o equilíbrio. Mas essa restauração não é leve, ela é simbólica. Ela pede que você confie, mesmo sem ver o caminho. E aqui está a verdade mais feroz e mais redentora. O caos não quer sua destruição, quer sua verdade. Ele quer ver quem você é sem os títulos, sem os disfarces, sem os medos herdados. Ele quer que você descubra que pode viver sem aplauso, sem controle, sem garantias, porque é ali, no centro do nada, que algo novo nasce, algo que não depende do mundo, que não teme o fim, que não precisa ser validado, o self, a alma, o eu verdadeiro e, finalmente, a vida com sentido. Você não está sendo punido, você está sendo acordado. E quem tem coragem de atravessar esse incêndio nunca mais volta ao mesmo. Porque uma vez que você se vê de verdade no espelho do caos, você entende, tudo aquilo que eu achava que me destruía, na verdade, estava me libertando. Do que depois de atravessar o colapso, depois de encarar a sombra, depois de reconhecer a sabotagem, o vício, a persona, os complexos, os espelhos, as perdas, os medos, vem a pergunta inevitável. E agora? Como seguir? Como reconstruir algo real dentro de mim, agora que vi quem sou de verdade, com tudo o que há de denso, feio, bonito, partido? Carl Jung não oferecia um caminho mágico. Ele não acreditava em fórmulas rápidas, nem em redenções instantâneas. Ele falava de um processo longo, árduo, íntimo. Ele chamava isso de integração. E integração significa, com todas as letras, parar de fugir de si. A psique humana é composta de opostos, luz e sombra, razão e impulso, amor e medo, masculino e feminino, vida e morte. O ego tenta escolher um lado, tenta ser apenas o que é socialmente aceito. Mas o self, a alma profunda, não quer escolha, quer totalidade. E essa totalidade só se forma quando você reúne em si tudo aquilo que antes rejeitou. O método da integração é, portanto, um retorno. Um retorno simbólico às partes que foram exiladas. Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É isso, tornar consciente o que foi negado, e só então se tornar inteiro. Integrar não é consertar, não é se melhorar, não é corrigir a alma. Integrar é escutar a dor sem rejeitá-la. É olhar para o medo e não pedir que ele vá embora. É sentir a raiva e perguntar o que ela quer te dizer. É perceber o ciúme, o orgulho, a carência e, em vez de lutar contra eles, abrir espaço para compreender suas raízes. Porque tudo aquilo que você sente tem uma função. Foi criado por um motivo. E quando você para de lutar com seus próprios conteúdos, eles deixam de ser inimigos, passam a ser aliados. Jung entendia que cada sintoma é um símbolo, que a crise é uma mensagem, que a repetição é um convite à consciência. E o primeiro passo do método da integração é escutar sem julgamento. Escutar seu corpo, seus sonhos, seus impulsos, suas reações, não como sinais de defeito, mas como pontes, como linguagens psíquicas, como caminhos de retorno a partes da alma que foram excluídas, a criança que você foi, o adolescente que não foi ouvido, o adulto que precisou fingir. Todos eles moram em você, todos eles querem ser olhados. E todos eles carregam pedaços do seu verdadeiro eu. O segundo passo é
dialogar com esses fragmentos. Jung trabalhava com a técnica da imaginação ativa, uma forma de permitir que o inconsciente se manifeste de forma simbólica e criativa. Você fecha os olhos, chama à consciência uma emoção, uma imagem, uma parte sua e pergunta: quem é você? O que quer me dizer? O que eu preciso ver? Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque pela primeira vez, você conversa com a parte que antes combatia. E esse diálogo começa a dissolver a divisão interna, começa a restaurar a presença, começa a curar. O terceiro passo é suportar a ambiguidade. Porque integrar é incluir opostos. É aceitar que você pode amar e ter raiva, pode querer se aproximar e ter medo, pode confiar e ainda assim duvidar. A mente dualista quer certezas, mas a alma quer espaço. Jung dizia que a individuação acontece quando o indivíduo suporta a tensão entre os opostos, sem fugir para a solução fácil. E isso requer maturidade, porque exige permanecer no fogo da dúvida, da contradição, da incerteza, até que algo mais profundo emerja, o centro real da consciência. E o último passo é viver a partir desse centro. Significa agir com consciência, escolher com presença, falar com verdade, relacionar-se sem projeção, servir sem se anular, criar sem se exibir, viver sem se proteger tanto. Não é perfeição, não é um estado final, é um modo de ser, um modo de caminhar pelo mundo sabendo que não há mais partes suas sendo deixadas para trás. Que você não precisa mais fingir, nem agradar, nem se esconder, porque agora você está inteiro. Integrar é o trabalho de uma vida, e não há atalho, porque cada parte que você negou exige retorno, exige escuta, exige presença, e sim, isso cansa, isso exige energia. Mas o que você recebe em troca é inegociável: paz, clareza, liberdade. Não a liberdade infantil de fazer o que quiser, mas a liberdade adulta de não ser mais escravo de si mesmo. Jung nos deixou esse mapa. Não um caminho pronto, mas uma direção, uma bússola, uma exigência radical. Olhe para tudo, aceite tudo, inclua tudo. Porque só quem inclui pode transcender. E só quem transcende pode, enfim, viver uma vida com alma. Você diz que é livre, que toma suas decisões, que escolhe seus caminhos. Mas Carl Jung, com sua precisão destruidora de ilusões, nos alerta. Liberdade real não é fazer o que se quer, é entender quem está querendo. Porque se quem deseja é o trauma, o complexo, o medo, a carência, a projeção, então sua liberdade é apenas um teatro bem ensaiado. A maior prisão é aquela que você chama de vontade. A vontade que foi moldada pelo inconsciente. A vontade que parece sua, mas na verdade pertence à parte de você que você nunca quis encarar. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Você acha que escolhe, mas repete. Acha que decide, mas reage. Acha que vive, mas representa. O que te controla não é o que você vê, é o que você evita ver. É o que você enterrou tão fundo que já não reconhece como seu. E enquanto essas forças estiverem operando no escuro, não há liberdade, há programação. Você se apaixona pelos mesmos tipos, sabota nos mesmos pontos, foge nos mesmos momentos, entra em crise sempre que se aproxima da mudança e diz que é azar, que é o mundo, que é o outro. Mas a verdade é que é você, ou melhor, uma parte sua que você não conhece. O inconsciente não é um lugar de descanso. É um sistema operacional invisível que age o tempo todo. Ele cria vícios, ideias fixas, crenças paralisantes. Ele manipula o seu olhar, seu desejo, seu corpo. E o mais cruel, ele não precisa da sua permissão, porque enquanto não for tornado consciente, ele comanda. E você, sem saber, apenas segue. Como um ator que não escreveu o roteiro, mas acredita que está improvisando.
A liberdade é um mito confortável quando a alma está dividida, porque liberdade só existe onde há lucidez, e lucidez só nasce onde há coragem de ver. Jung não oferecia conforto, oferecia responsabilidade. Ele dizia que a verdadeira jornada não é mudar o mundo, é iluminar a si mesmo. Porque o mundo que você vê é o reflexo da mente que você tem. As pessoas que te ferem, os padrões que se repetem, os limites que te cercam, tudo isso é espelho. Espelho da sua história não curada. Espelho da sua sombra não integrada. Espelho da sua alma esquecida. E enquanto você continuar tentando consertar o mundo lá fora, sem se voltar para dentro, estará apenas reforçando a prisão. Porque o que te prende não está fora. Olhe com sinceridade para a sua vida. Quais padrões você repete? Quais dores nunca passam? Quais desculpas você conta a si mesmo? Onde você se sabota? Onde você trava? Onde você mente? Essas são as correntes, e elas não serão quebradas com força de vontade, com frases motivacionais, com livros de autoajuda. Elas só se dissolvem com consciência. E a consciência exige um ato de extrema coragem. Parar. Parar de fugir. Parar de culpar. Parar de correr atrás de soluções externas e começar a olhar. Olhar para o que te constrange, para o que você esconde, para o que você não suporta em si mesmo. E quando você olha, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Você começa a reconhecer os gatilhos, a desacelerar as reações, a escutar o corpo, a ler os símbolos, a se posicionar com verdade, a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo. Você começa, enfim, a viver a partir do centro e não da ferida. Isso é liberdade. Liberdade de não se sabotar, liberdade de não repetir, liberdade de não depender, liberdade de não fingir. Não é uma liberdade barulhenta, é uma liberdade silenciosa, interna, profunda, sagrada. Carl Jung entregou ao mundo um mapa, não da iluminação, mas da inteireza. E a inteireza exige olhar para tudo, exige incluir tudo. Exige lembrar que a parte de você que você mais rejeita é a que mais precisa de amor. E que o conteúdo que mais te assusta é o que mais te liberta. Você pode continuar acreditando que está no controle, ou pode, a partir de agora, começar a ver quem é que está realmente puxando os fios da sua vida. Essa escolha é sua e ela muda tudo. Porque no fim, você não será livre quando tiver tudo, nem quando entender tudo, nem quando for perfeito. Você será livre quando parar de fugir de si. E se tiver coragem de fazer isso, não vai precisar mais de aprovação, de roteiro, de aplauso, de personagem. Vai poder, pela primeira vez, viver em paz com o que é, e não com o que esperavam que você fosse. E essa é a liberdade que ninguém pode te dar, mas que só você pode escolher.